Vamos lá, meus irmãos. Cláudio, por favor. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. O espírito é a Joana de Ângeles. E a mensagem diz assim: ação da bondade. A cobrança da gratidão diminui o valor da dádiva. O bem não tem preço, pois que a semelhança do amor igualmente não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação, em favor daquele interesse pessoal grandemente pernicioso. O sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico em nome do Criador, sustentando os seres, e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio de extinção que raramente as criaturas se dão conta da sua imprescritibilidade. Faze o bem com alegria, e no ato de realizá-lo, fruirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade, como o dever que te impõe, a favor de ti mesmo, e te aureolarás pela paz. Se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmerece a ação, empalidece o valor. Une-te ao exército anônimo dos heróis e dos apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome, no entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com a tua generosidade, estabelecendo pontes de ligação e segurança para a harmonia de todo o mundo. Os que se destacam na ação comunitária e são aplaudidos, homenageados, sabem que, sem as mãos desconhecidas que os ajudam, coisa alguma poderiam produzir. Assim, os benfeitores verdadeiros são os da retaguarda e não os que brilham nos veículos de comunicação. Aproveita o teu dia
e vai semeando auxílio, esparzindo bondade, de que esteja rica a tua vida, e provarás o licor da alegria na taça da felicidade de servir. Bom, meus irmãos, essa é a nossa mensagem. Não vamos prolongar muito, para que a gente dê o tempo necessário para o nosso orador. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de reiniciarmos mais um ano na casa de Deus, pela reabertura das nossas atividades. Obrigado, Pai, por permitir que essas portas sejam abertas para nos receber encarnados e desencarnados, para nos acolher quanto um grande hospital de almas e nos acolher também como uma grande escola. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco nessa reunião, por cuidar de cada um de nós e por ter nos deixado tantos ensinamentos que ainda nos são tão difíceis de pôr em prática. Obrigado, querido Germano, por estar conosco há tanto tempo, por cuidar de cada um de nós e tão bem da nossa casa. Obrigado a essa legião de trabalhadores de Deus que nós ainda não conseguimos enxergar com os olhos da alma, mas que trabalham muito como os verdadeiros mensageiros do Pai. Pedir a essa legião de benfeitores que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar e intuir a nossa querida irmã Rosa, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos confortar das nossas dificuldades e vai nos trazer inspiração para confiarmos cada vez mais no amor e na misericórdia do Pai. E assim, Pai, agradecidos por esse momento reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E a nossa irmã Rosa, já estávamos com saudade, com a palavra para nos trazer a reflexão sobre a importância da casa espírita. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus, né, esteja em nossos corações. É com muita alegria, né, que a gente retorna, iniciando os trabalhos da casa. Foi necessário, né, essa parada, esse recesso. Até algumas coisas que a gente queria fazer na casa não conseguimos, mas pelo menos a nossa casa interior, né, nós conseguimos colocar em equilíbrio, né? Estávamos todos muito desgastados, né, no final do ano, e essa pausa é necessária. Mas voltamos agora, né, com força total. Eu acho que não tem só Michele? Michele é a primeira vez na nossa casa, né? Seja bem-vinda à nossa casa. Acho que tem mais alguém aí pela primeira vez, não, né? Então, mas todos sejam bem-vindos. Nossa, né? A gente sente uma saudade de cada um, né? Nesse período que a gente fica afastado fisicamente, mas, né, mentalmente a gente não consegue ficar afastado, né? Ou a gente lembra da casa, lembra de vocês, né? E vocês também devem lembrar da gente, da casa e de Germano, que a gente não esquece nunca, né? Que ele é o nosso porto seguro. E aí eu escolhi como tema a importância da casa espírita. E aí depois a gente vai desenrolar a conversa e aí vocês vão entender que eu tenho 3 aspectos para falar, né? Para falar sobre essa importância da casa espírita, sobre o mentor da casa espírita e sobre a fundação da nossa casa espírita. Então vamos iniciar colocando sempre que nós estamos numa casa espírita. Por esse motivo, toda a nossa conversa, ela tem esse viés espírita.
Não quer dizer que somos os donos da verdade. Não quer dizer que a religião correta ou a melhor é a doutrina espírita. Não, de maneira nenhuma. Todas as religiões são importantes. Todas têm a mesma importância. Desde que cada um a siga com responsabilidade, né? E a religião tem que nos conduzir a Deus. Porque o nosso objetivo ao reencarnarmos é atingirmos a perfeição que Deus tanto espera de nós. Então, para que isso aconteça, né? Aí a gente volta naquele papo, né? Que fomos criados simples, ignorantes no sentido de ignorar tudo, né? É como se fosse uma coisinha nova, né? E aí uma plantinha que você botou a semente lá, né? Sérgio, que gosta muito de plantinha, botou a semente lá, botou a terra e aí ela começa a brotar. Então somos assim, é assim que Deus nos cria, né? E cada um vai brotando de acordo com as suas características, com os seus esforços, com as condições que a gente recebe, igual a planta, né? Mas o objetivo, né, é atingir a perfeição. É esse o objetivo da criação do espírito. Quando Deus cria um espírito, o objetivo dele é que esse espírito atinja a perfeição. E ele foi nos trazendo muitos exemplos, né? Isso aí desde lá, né, que a gente começa a estudar lá no Velho Testamento, a gente vai vendo que Deus vai sempre colocando, né, oportunidades e situações para que a gente melhore. Mas nós somos, né, imperfeitos, teimosos, resistentes. E aí, ao invés da gente acelerar o nosso progresso, às vezes a gente fica estagnado, né? Mas as situações vão acontecendo e Deus não para nunca, não nos esquece nunca, não deixa de nos ajudar nunca, né? É isso que a gente tem sempre que colocar em mente. E aí a gente já tem aquele progresso todo, né? Nós estamos em 2025, né? Contando aí a vinda de Jesus, que é o nosso guia e modelo, que é o que falou para nós, veio trazer e fazer uma revolução, né? Ele traz Deus na condição de Pai, né? Então, o que ele diz? É nosso Pai, é o meu Pai, né? Então, ele traz para a gente, sim, uma característica não humana, né? Porque humano nós somos, mas aquela coisa de amor, né? De alguém que cuida de nós, né? O pai sempre cuida. Quando a gente fala aí, é claro que naquela época a mulher era sempre colocada para lá, né? Então, a figura que a gente vê de Deus é masculina, né? Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer apenas que é alguém que tem amor por nós. Então, estamos na caminhada para nos amarmos. Foi esse o ensinamento de Jesus. E é através desse amor que a gente vai conseguindo. E quando Jesus, né, fala, né, para as pessoas, ele diz que virá o Consolador prometido. E esse Consolador prometido, a gente na doutrina espírita, né, a gente considera que esse Consolador é a doutrina espírita. Por quê? Porque ela nos traz os porquês das situações, ela nos explica muita coisa, né? Agora, quando a gente entra para o espiritismo, aí é complicado, porque depois que a gente já está lá, que a gente aprende uma série de conceitos, voltar a aceitar outras situações, aí fica mais difícil. Então, por isso que a gente vem falar hoje dessa importância da casa espírita. É um núcleo. E aí a gente lembra, lá,
lá na época de Jesus, né, aquelas reuniões. Jesus agregava as pessoas à sua volta, né, sem muito compromisso, né, sem rituais, porque os judeus tinham muitos rituais, mas Jesus vem de uma maneira simples, né, conversar com as pessoas, né, falar, ouvir, ajudar, auxiliar as pessoas, né. E aí os homens colocaram de novo, né, na conta do Cristo uma série de rituais, né, de dogmas, que Jesus, se a gente for procurar nos livros, a gente não vai encontrar nada disso. São coisas que o homem colocou. Jesus foi o mais simples possível, né? Tudo dele foi na maior simplicidade. E aí, quando surgem as primeiras manifestações, né, que Kardec relutou muito, né, em buscar as explicações, e aí, mas ele, instigado pela sua curiosidade de pesquisador, magnetizador, professor, ele vai buscar explicações para aquelas manifestações que a gente já cansou de ouvir, né, das mesas girantes, dos ruídos, das pancadas, e a partir dali ele começa a estudar aquele fenômeno. E aí ele vê que aquilo ali não era nada de magnetismo, que atrás daquelas manifestações, atrás daqueles ruídos, não era a mesa, né, que girava sozinha, ela não tinha cabeça, né, ela não tinha cérebro para raciocinar dessa maneira, que atrás daquela mesa tinha um ser inteligente que fazia com que aquilo acontecesse. E a partir daí surgiu a doutrina espírita. Então, o primeiro centro espírita começa com os estudos de Kardec. Então, a primeira casa espírita que a gente pode afirmar que surgiu foi quando Kardec junta, né, na sua casa, né, para estudar os fenômenos. E aí ele vê que aquele fenômeno acontece porque tem alguém que recebe essa comunicação, que são os médios. E a partir daí a história, né, todo mundo já conhece, a história da doutrina espírita. E aí nós vamos falar deste núcleo que são as casas espíritas. Porque há uma necessidade da gente estar junto, há uma necessidade de estudarmos juntos, né? Então é importante que a gente tenha um cantinho, que a gente tenha um lugar. E aí a gente volta, né, para o estudo que foi colocado no dia 1º de janeiro. Quem viu, vou puxar as orelhas. No dia 1º de janeiro de 2025, Jovan postou uma palestra, que foi da Mônica, né, que já foi presidente da casa, e ela está fazendo a pesquisa da nossa casa. E aí ela começa a falar como a casa, o Aprendizes, surgiu. E em 1932. Quer dizer que no dia 1º de janeiro de 2025, o Centro Espírita Aprendizes do Bem completou 93 anos. A gente fala isso com um orgulho muito grande. Mara não está aqui, porque a Mara, quando estudou sobre o Padre Germano, nesse ano de 1932, teve alguma coisa que Chico, numa reunião, aparece Germano. E logo depois a nossa casa aqui é fundada. Né? E a partir daí, né, procurem lá no YouTube essa palestra, que é muito interessante. A história, como começou, de montar a nossa casa. E aí, vamos lá. Qual a importância, né, da casa espírita? Vamos ver. Será que vocês acham que ela tem alguma importância?
Vamos lá. O Centro Espírita é uma célula de disseminação do Espiritismo, né? Então, a Casa Espírita, ela tem como objetivo, inclusive Kardec diz, né, que a maior caridade que se faz à doutrina é a sua divulgação, né? Então, ela tem esse objetivo, né, de divulgar, disseminar o Espiritismo e do congraçamento dos seus adeptos. Quer dizer, é a união, é a fraternidade, é essa mola mestra da Casa Espírita. É por isso que eu acho, né, isso aqui é a Rosa que está falando, que a nossa casa é muito querida. As pessoas se sentem muito à vontade aqui na nossa casa. Inclusive, Kardec, ele sugere que sejam criados muitos núcleos para essa disseminação, pequenos núcleos. Porque numa casa grande que tem 200, 300 pessoas, fica um pouco impessoal. Às vezes as pessoas nem se conhecem, nem, né, não dá nem para dar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do horário que a casa funciona. E aqui nós temos esse ambiente propício para esse congraçamento. Segundo Emmanuel, a Casa Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, o objetivo da Casa Espírita não é só imediato. Eu vou ali, vou assistir uma palestra, acabou, tomei um passe, acabou. Acabou por aí? Não, não acabou por aí. É muito mais do que isso, é muito além disso, né? Então, ela se caracteriza pela nobreza de fidelidade da codificação. Então, foi por isso que eu falei no início, nós estamos numa Casa Espírita. Então, a Casa Espírita, ela tem como compromisso, né, é seguir a doutrina espírita, baseado nas obras de Kardec, naqueles 5 livros que a gente fala, né, no Pentateuco, né, tem 2 obras que nos auxiliam, que é o Espiritismo Consolador, e tem as revistas espíritas, que nós temos uma coleção ali. Por quê? No período que Kardec, né, estava ainda vivo, ele fazia artigos de situações que aconteciam. Então, tem muita coisa ali que é muito útil, que alarga um pouco o nosso conhecimento sobre a doutrina espírita. Então, a gente tem todas essas obras, e agora a gente estudando, né, com o nosso irmão Rubens, né, a gente viu livros que nem eu sabia que eram de Kardec e que também nos auxiliam no entendimento da doutrina. Então, a Casa Espírita é um santuário onde temos conexão com a divindade. Né? Quando a gente fala em santuário, é um lugar sagrado. A dimensão da Casa Espírita, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Quem tem, né, a mediunidade mais ampla, de vidência, ou até de situações, né, porque aí existem vários tipos de mediunidade, consegue enxergar. A gente tem médium que fala para a gente, olha, né, eu estou vendo isso aqui aberto, eu estou vendo, né, como se fosse um Maracanã, né? Com espíritos que são trazidos para estudar, espíritos que são trazidos para serem tratados, né? Espíritos que são trazidos para receber o passe. É muito importante, gente. É muito importante. A gente não tem noção, né, do compromisso que o mentor da casa e a sua falange espiritual tem para com a casa. Muito antes da gente chegar aqui, e aí a gente lê que 24 horas antes ele já prepara um ambiente. Então, eu estava vendo, tem até ele é o Gustavo Espiritismo, tem no Instagram. São vídeos pequenininhos que ele coloca, ele é muito interessante, ele fala isso, até eu ia trazer, mas não deu. Então, ele diz que muito antes da gente chegar, essas equipes, elas entram aqui na casa, elas preparam o ambiente, elas vão lá para a sala do passe,
Elas preparam a sala do passe. Elas preparam, ficam ali preparando para fluidificação das águas. Ficam aqui tomando conta, me ajudando, te arrepiei. Fica aqui ajudando o palestrante, né? A ter a inspiração que precisa, e às vezes até a gente vai falar, ó, já, isso aqui era de um jeito, já está saindo de outro. Por quê? Porque eles estão percebendo as necessidades. E cada um que chega até aqui foi preparado para vir. Não veio por acaso. Tem gente que diz assim, eu moro há não sei quantos anos aqui, eu nunca tinha reparado que aqui era uma casa espírita. E um dia, do nada, um dia percebe que ali é uma casa espírita. Inclusive eu, há quase 30 anos atrás. Isso aí é o trabalho da espiritualidade. Aí a gente volta lá, né? Aí eu vou e volto. Aí a gente volta lá para aqueles princípios da doutrina, né? De amar a Deus, de entendermos que somos espíritos imortais. Porque a gente não falou lá que a gente vai chegar na perfeição? E a gente consegue chegar na perfeição numa encarnação só em alguns anos? Tem gente que morre cedo, né? Tem criança, bebê, né? 10, 20, 30, 40, mesmo quem chega até os 100, né? Como tem gente chegando aos 100 aí, né? Será que dá tempo de atingir essa perfeição? Com certeza não. Por isso, há essa necessidade de voltarmos. E aí a gente chama isso de reencarnação. Então, a doutrina espírita é reencarnacionista. A gente já até falou sobre isso aqui. Eu posso ir em qualquer lugar, eu posso frequentar qualquer religião. Mas, se eu sou espírita, eu acredito que vou voltar. E existem religiões que não acreditam. Então, aí já bate uma diferença. Eles estão errados? Estão certos? Não sei. Mas nós já entendemos que há essa necessidade de reencarnar. Para quê? Para que a gente tenha uma outra oportunidade, porque a gente faz tanta coisa errada. A gente faz tanta besteira. A gente vai por impulso. A gente vai pela imaturidade. Aí passa um tempo, a gente diz, puxa vida, por que eu fiz aquilo? E não dá para voltar atrás, dá? Passado a gente não muda. E aí Deus ia nos cortar e acabou, não tem mais chance. É assim? Nós às vezes fazemos isso com as pessoas, né? Mas Deus não faz isso com a gente. Então Ele nos dá as oportunidades necessárias. Se eu chego no fim, né? Aí estou lá, né? Chegando lá, não. Vamos dizer, vou colocar meu exemplo aqui. Então agora eu corro atrás, não mais para essa encarnação, eu corro atrás para a próxima. Para na próxima voltar numa situação melhor. Vou desistir? Então a pessoa diz assim, já está no fim da vida, já está morrendo. Gente, o último minuto pode ser o mais importante da vida daquele espírito, em que ele vai reconhecer o erro, pedir perdão, né? E pedir uma nova oportunidade. E com certeza vai ter. Então é importante, por isso que também nós não somos a favor, né? Nem do aborto, nem da eutanásia. Porque a gente sabe que, né, tudo aquilo é necessário. Não existe, coitado, não. Tem motivo. Tá? Aí voltando para lá, né? Voltando aqui para as minhas anotações. Então, ele é um santuário, né, onde se conecta com a divindade. Tem a função de escola, de bênçãos, onde aprendemos, né, o verbo amar. Quem nos ensinou foi Jesus. E aí ele diz,
né? Aí já é o Espírito da verdade. Como é que a gente vai duvidar, né, da codificação das obras se a maioria ali das coisas que foram escritas foi o Espírito da verdade que deu a Kardec 10 minutos para fazer as suas colocações. E a gente já aprendeu que esse Espírito de verdade é Jesus. Aí ele já lá para Kardec, ele já diz, né? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Quando a gente fala, tem que estudar, as pessoas saem correndo, se apavoram. O estudar é o ter conhecimento, é o aprender isso que a gente está aprendendo aqui. Nós aprendemos nas palestras, nós aprendemos nos estudos que a casa oferece, nós aprendemos lendo os livros da codificação, lendo os livros da biblioteca. Então é muito importante, aqui na Casa Espírita, a gente aprender a amar e a nos instruir. Então aqui é uma escola de almas, né? Encarnadas e desencarnadas. E é importante a instrução para evitar o fanatismo. Porque quando a gente estuda, a gente compreende e a gente entende. Então, quando eu entendo, eu aceito. Agora, se me dizem assim, bota a mão que não vai queimar, bota a mão, e às vezes até a pessoa bota a mão e não queima. Porque a mente ali, o cérebro, né, foi trabalhado para aquilo. Isso é fanatismo. Tá? Tira os óculos que você vai ser curado. Joga fora os óculos, joga fora o remédio. Isso é fanatismo. Né? As situações, né, elas se ajudam, né? As situações que nós temos na nossa caminhada, ela nos favorece. Então, nós temos a religião, mas nós temos a ciência também. A doutrina, ela tem esse tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Juntas. Eu não jogo fora a ciência, pelo contrário. Pelo contrário. A ciência nos faz entender uma série de fenômenos que a doutrina nos mostra. Ela é uma oficina de trabalho, porque nela nós desenvolvemos a caridade, né, e a ação fraternal. E ela nos dá um norte a seguir, né? É como se fosse um farol que a gente segue, né? Você está perdido lá no mar, né? De repente você vê lá, visto a luz do farol. Opa, é ali. Então, ele nos norteia, né? E a Casa Espírita também tem essa função. Nós estamos perdidos na vida, não sei, para lá, para cá. E aí ela nos dá as explicações que nós precisamos para nós entendermos, né, as nossas dificuldades. Ela é um hospital de almas, né, aturdidas que precisam de repouso, tratamento e é uma vinculação com Deus. Então aqui é uma oficina de trabalho para todos nós, não só para quem é trabalhador da casa, não. Para quem vem à casa também, né? Ela é uma oportunidade de trabalho, porque vocês vão sair daqui, né, e vão levar aquilo que aprenderam aqui, com certeza vão usar na família, na sua casa, né? E divulgar, né? Sem impor. E religião não se impõe, né? Então, sem impor. Mas se eu estou numa conversa, eu não vou me omitir. Eu vou dizer, eu sou espírita. Eu já tive vergonha de dizer espírita e calei minha boca. Mas era uma infantilidade, uma imaturidade, eu não tinha conhecimento. E a gente era muito julgado, criticado, ainda somos, né? Aliás, ainda existe essa coisa da intolerância em relação a várias religiões, né? Mas hoje a gente tem que se posicionar firmemente. Não, eu sou espírita. Por isso que eu acredito nisso, naquilo, não concordo. Eu vou concordar com o outro, né? Eu vou concordar se existe uma situação... já aconteceu uma vez, né, muito tempo atrás, eu não era espírita, e foi uma das coisas que me chocaram. Eu levei uns 10 anos para entrar na doutrina por causa de uma série de coisas que eu vi errada na pessoa e fiz um julgamento também errado, porque eu julguei a doutrina pela pessoa.
e foi uma filha de uma pessoa jovem, né? Muito jovem, adolescente, que engravidou. E aí depois assim, porque aquilo é tudo escondido, e depois a gente soube que a mãe levou para fazer o aborto e alguém do grupo ajudou, deu força. E essa pessoa era espírita, a mãe era espírita. E aí você vê que a pessoa entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou nela. Porque senão ela saberia que ali ela impediu um espírito de encarnar, de cumprir com o seu compromisso reencarnatório. Então as consequências vêm. E aí, às vezes, a gente não sabe de determinadas coisas que acontecem na nossa caminhada, que não é castigo, mas é reajuste, né? Por que as coisas acontecem? Então, a posição é firme. Não, eu não concordo. É claro que você não vai impedir uma pessoa maior de idade, né? Uma pessoa maior de idade você não vai impedir, né? Mas você vai explicar, né? Você vai explicar para ela as consequências do seu ato, né? Enfim, mas são essas coisas que a gente tem que se posicionar como espírito. É hospital de almas, né, aturdidas, que precisam de repouso, tratamento e a vinculação com Deus. São dos encarnados e desencarnados, né, esse hospital. Ajudando nas dificuldades físicas, emocionais e espirituais. Então, muita gente procura a casa espírita para aprender, para entender o que é o espiritismo, mas vem também para receber o passe, para receber água fluidificada, né? Para ser recebido num atendimento fraterno, para que haja um entendimento, que às vezes há um processo obsessivo, né? Um processo espiritual que está atrapalhando a vida da pessoa. Então, a casa espírita ela tem todo esse compromisso, né? E de ajuda para essas pessoas encarnadas. Ela ajuda o indivíduo a compreender e educar-se na proposta espírita para um mundo melhor. Porque o objetivo é esse. A gente não fala muito aí em transição planetária, um mundo de regeneração, né? Já sabemos que já iniciamos esse processo de regeneração, mas ele está lento. Mas ele está lento por quê? Porque nós ainda somos imperfeitos. O mundo vai ficar melhor quando? Quando todos nós nos melhorarmos. É assim que o mundo vai se tornar, vai passar, né, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Ele está iniciando, tá, mas aos trancos e barrancos, é um aqui, outro ali. Mas nós não vamos desistir. Quem já atingiu um patamar elevado não pode se deixar corromper, né? E a gente está vendo isso aí no dia a dia. No dia a dia. Né? Nas coisas que são jogadas, nas coisas que são faladas. Ah, tá, então deixa quieto. Não deixa quieto, não. Se eu não concordo, eu não vou brigar, mas não vou aceitar. Não sou obrigada a aceitar aquilo que eu acho que está errado. Então, eu não posso fazer nada? O que a gente faz? A gente não briga, não discute, sai fora. Pronto, se afasta. É a melhor maneira, mas a gente vai para o combate, né? A gente ainda tem esse instinto de guerra. Né? A gente tem esse instinto de guerra. Né? É impressionante como é que a coisa acontece. Né? Dois dias desse aí, no condomínio que eu moro, eu fiquei apavorada. Né? Eu escutei um barulho, e agora a gente só vive assustado, né? Quando vê, com aquela arminha de gel dentro do condomínio. E as crianças, eu fiquei impressionada de ver as posições e as atitudes. Parece mesmo soldado, né? Parece soldado. E tinha uns que ficavam na janela, outros na área, eu de cá, atrás dos carros. Falei, gente, aí a gente olha, a gente fica triste, eu fico triste, né? Ainda mais que eu trabalhei, né, como educadora, isso entristece, porque você vê um ambiente, né, que inclusive pode ser até confundido, ali dentro estava até protegidos pelo condomínio, que é errado,
Mas aí eu ainda falei assim, gente, cadê a mãe? Cadê o pai dessas crianças? Aí daqui a pouco, depois de muito tempo, chegou o pai de ainda pegou a arminha e ainda ficou. Eu falei, não, tem jeito. Tem jeito. Mas por quê? Porque isso é jogado, né, na mídia o tempo inteiro, mas de uma forma que não é esclarecida. Porque você pode fazer, né, as coisas, mas você sabe, né, da responsabilidade com as suas atitudes. Né? Isso aí é outro papo. Né? O trabalho, uma coisa importante, o trabalho da espiritualidade não cessa nunca. O nosso cessa. Daqui a pouco, vamos embora, fecha tudo, vamos embora. Vocês acham que a espiritualidade para? Não para. Às vezes tem médium que depois conta que de noite eu vim aqui, porque são eles que trazem os médios para ajudar nos trabalhos que a casa continua. Vocês estão pensando que esse nomezinho que é colocado ali, que é brincadeira? Não é brincadeira, gente. Nada é brincadeira aqui dentro. Pode ser até da nossa parte. Mas da parte da espiritualidade, não. Eles continuam aqui, porque eles têm a responsabilidade. Eles têm a responsabilidade da casa, do ambiente, do bairro. Existem equipes, por isso que a gente recomenda o culto do Evangelho no Lar. E também é uma das atividades que a casa espírita tem que incentivar. Porque em cada casa que é feito um Evangelho no Lar, é um núcleo de luz. É um ponto de luz. Vocês já imaginaram se a gente acende, está escuro, aí um acende aqui, outro acende ali, outro acende ali, outro acende ali, clareia, não clareia? Então é essa a finalidade da oração. Não precisa nem ser com aquelas regrinhas do Evangelho no Lar, que aliás é muito fácil, mas onde tem uma oração, tem um ponto de luz. E é isso que a gente tem que incentivar. E as pessoas às vezes debocham, se você fala determinadas coisas, a gente fala em prece, né? Mas na hora do sufoco todo mundo corre, pede ajuda. Ai, meu Deus, até quem não acredita, quem é ateu, né? Se socorre com ele. Né? A casa espírita foi criada anteriormente ao plano físico, no plano espiritual. Então, quando a gente foi criada aqui a casa, mas antes dela ser criada, ela já foi criada no plano espiritual. Já houve uma reunião, né? E essa reunião auxiliou ao grupo. Então, são escolhidos aqueles que estão com vontade de fazer, de criar. Foi o que aconteceu com o grupo aqui, com o seu Zé Reis Figueira. A dificuldade que eles tiveram, a palestra conta essa dificuldade que eles tiveram no início, né? Chegou em... Quanto tempo que é de palestra? Até 1900 eu acho que até chegar ao seu Ernesto, né? Ainda chegando... 54, salvo. Que conta a história. Então, da dificuldade que eles tiveram para... Alugaram aqui, alugaram em Cascadura, alugaram, eu passei ali na Figueiredo Pimentel, até perto ali da Karina, naquelas lojinhas, uma daquelas lojinhas foi... Também. Essa é a Engenheiro Nazaré, essa aí. Uma daquelas lojinhas, é a 21, não sei se é A ou B, eu olhei assim, gente, aqui já foi o Centro Aprendizes do Bem, foi alugado ali por eles. E eles, com a maior dificuldade, nós temos um prédio próprio, graças a esses pioneiros, que foram auxiliados pela espiritualidade para fundar o Centro Espírita Aprendizes do Bem. Gente, que coisa importante isso. Isso aqui, eu estou falando da nossa casa, mas a gente multiplica isso em todas as outras casas em que a gente vai, né? E que a gente sente... que existe esse amor pela casa, né? E com a pandemia, muitas casas, principalmente aquelas que não tinham prédio próprio, não conseguiram se manter, porque não conseguiram, né, juntar, agregar esse grupo, né?
E aí, voltando para cá, para essa dificuldade, então, em 1º de janeiro, né, há 93 anos atrás, foi fundada aqui. E aqui, no estudo que eu fiz, eles preparam, inclusive, os trabalhadores. Você vê que seu Reis Figueira foi, voltou, né, foi presidente, depois saiu, tá, voltou, e depois vieram os outros, né? Seu Ernesto, que ficou 50 anos na casa, né? E aí, para manter e para conseguir o prédio próprio. E hoje nós temos uma sede própria, que ninguém tira de nós. Aliás, não é nosso, é da Federação Espírita, né? Fazer 71 anos em março. Aqui, Esse prédio. nesse prédio, 71 anos. Olha só como isso é importante, né? Então, esses trabalhadores que fundam as casas são escolhidos, e é escolhido o mentor, aquele elemento espiritual que, com um grupo também, vai proteger, amparar e auxiliar a casa. E nessa reunião entre eles foi Manifestou intuído na reunião a figura de Padre Germano. Então, a casa espírita nos acolhe para a casa do Pai, né? Porque um filho é sempre bem-vindo na casa do Pai. Então, é como se a gente viesse aqui na casa do Pai, né? Do Pai, da casa de Deus. Né? Estamos sempre protegidos e amparados. E há uma vigilância na esfera espiritual e física, e também fora dela. Quer dizer, essa vigilância, esse amparo, ele se estende. Gente, a gente nunca teve problemas. Nunca tivemos problemas. E a gente está cercado de um ambiente, né? De bares, de música, né? No carnaval, né? E quantas coisas, né? Que acontecem aqui no entorno, na mais perfeita harmonia. E eu acho até que eles vieram de propósito, que é para ajudar esses espíritos, né? E auxiliar. E a gente sabe de muita gente que está sentada lá no Tramelinha, vê aqui e vem. E vem aqui, né? Então a casa está toda protegida, por fora, por dentro, por fora, e quando nós saímos também. Desde que a gente esteja ligado a isso, né? Então, assim, a gente já falou nessa preparação, né, da casa espírita, de todas as atividades, né, tudo é preparado, né, e não há impedimentos da espiritualidade, os impedimentos são nossos. Quem fica doente, quem fica com preguiça, somos nós que paramos, né, que não auxiliamos, às vezes, como a gente deveria, a casa, né? Então, a casa espírita é um local de estudo, oração, fraternidade e trabalho. Promove e fortalece a fé, a esperança e a caridade. Estimula a concórdia, resgata as faltas, promove a transformação moral. Tem como compromisso o estudo e divulgação do espiritismo. É uma unidade fundamental ao movimento espírita. E tem o compromisso de fidelidade à doutrina, aquilo que eu falei, é seguir Kardec. Nós aqui somos Kardec. Né? Estudamos Kardec e seguimos Kardec. Então, a gente tem esse compromisso com Kardec. Compromisso de auxiliar a todos que a buscam. Divulgar a doutrina também é uma caridade, né? E aí a gente utiliza de várias formas. A gente utiliza essa divulgação de várias formas. E uma das formas é essa aqui. Essa gravação, que vai para o YouTube, e que vocês, preguiçosos, não clicam lá no dedinho curtir. Porque, sabe por quê? Porque vocês clicando, aí a plataforma entende que aquilo é necessário, divulga, e aí a importância não é para a vaidade da casa da espírita aparecer, para o aprendiz aparecer, mas é para divulgar a doutrina, gente. Então façam isso. Aproveite as oportunidades. Compartilha também pode. Compartilha também, compartilha, manda para os amigos. Eu tenho uma amiga que mandava todos, agora ela já aprendeu, busca lá no YouTube. Ela fala assim, já está lá no YouTube. Eu falo, tá no YouTube. No recesso, cadê? Não tem palestra? Não, nós estamos de recesso, não tem palestra. Procura as antigas, vai ver as antigas, né? Então, é importante, como é importante também, né, nos unirmos com outras casas irmãs, fazermos visitas a outras casas, né? A gente é tão bem recebido.
lá no Berto de Campos, é uma maravilha. A gente chega lá, nossa, né? A gente fica nas nuvens, né? E outras casas que a gente chega também, que às vezes vai conhecer, né? É só você falar que, eu sou de lá do Aprendizes. Então, os palestrantes que vêm aqui, é uma forma de intercâmbio entre as casas espíritas. Visitas fraternas é uma coisa também importante. Nossa casa agora, se Deus quiser, vai começar, né, com esse trabalho de visitas fraternas em instituições, né? E aí a gente vai levar a palavra, não precisa levar a religião, não. A gente só vai levar a palavra amiga, o carinho, a atenção que essas pessoas tanto precisam, né? E aí, hoje, né, esse é um motivo muito especial dessa palestra, é lembrar desse aniversário do Aprendizes do Bem. Tá? Não fizemos festa, nem bolo, porque não é necessário. O importante é aquilo que está no nosso coração, que é o amor por essa casa. É a dedicação de todos, tanto os trabalhadores quanto quem frequenta a nossa casa. Todo mundo tem um carinho muito grande com a casa e a gente percebe isso. E só para concluir, eu queria falar que tem o livro na biblioteca de Padre Germano, só para vocês terem uma ideia desse homem maravilhoso, que é o nosso mentor, que eu até me emociono quando falo, né? Ele tinha 5 anos, né? Vivia numa colônia de pescadores, né? O pai bebia muito, a mãe já tinha sumido, e aí ele tem uma ordem, né? Que são os monges penitentes, e ele vai entregar os peixes, que aí o pai largou ele também, aí ele ficou ali com os pescadores durante 2 anos. E aí ele vai entregar, né, lá os peixes, e ele se encanta com os livros da biblioteca desse mosteiro, dessa casa religiosa. E aí, ele era chamado, tinha um nome que agora, eu acho que o Profeta Mirim. Ele já demonstrava mediunidade desde criança. E aí ele falava coisas que aconteciam, né? E aí os monges viram que ele era muito inteligente, muito esperto, e acolheram Padre Germano. E aí ele entra para a ordem, aprende muito, ele lê todos os livros, né? Ele é muito inteligente, mas ele é muito questionador. Ele entra porque foi a oportunidade que ele teve na vida, né, de sobreviver e de aprender, que era o que ele queria. Então, quando ele se ordena, no primeiro discurso, a primeira missa, né, dele, aí um superior que já tinha percebido que ele era rebelde, porque ele dizia das coisas que ele não gostava, né, disse para ele assim: estimo-te, posto não tenhas demonstrado. Estimo-te muito, posto não tenhas demonstrado, quero, porém, que saibas que tu és uma alma nobre e generosa, extraviada pelas dores da juventude. Lembra-te, no entanto, que se não refreares os ímpetos do teu caráter, pouco poderás viver. Olha só, hein? Se, ao contrário, servires à igreja, a cadeira de São Pedro te será reservada. A cadeira de São Pedro é a cadeira do Papa, né? Para vocês verem como ele era inteligente e como ele tinha potencial, caso ele seguisse, né, a servidão à igreja. E aí a resposta de Padre Germano: agradeço os vossos conselhos, mas eu amo a igreja e por isso mesmo quero arrancá-la do charco em que vive. Apenas pregarei a verdade, que é a essência do evangelho. Serei fiel à igreja sem trair meus sentimentos. E aí as últimas considerações desse conselheiro: meu filho, estás muito perto do fogo. Cuidado, não vai se queimar. Padre Germano já possuía plena compreensão que os votos de pobreza eram mentirosos e a humildade não passava de máscara hipócrita, né? Então ele fez o primeiro discurso num dia de missa, né? E aí ele diz, né? Que dia aquele, jamais esquecerei
As mulheres erguiam-se de suas poltronas, ao passo que os homens murmuravam. Entrei, e os monges, quer dizer, da ordem dele, né, enviavam-me nos seus olhares todas as ameaças do inferno, porque já sabia o que ele ia falar, né? E eu falava ininterruptamente, forte, animoso, e foi a única vez que tive rojados aos meus pés todas as classes sociais, porque era a primeira missa, devia ser a ordenação deles todos, né? E ali a igreja naquela época tinha aquela pompa, né? Toda a sociedade estava ali, né? Falei da família, do sacerdócio, da mulher e, por último, o que eram os sacerdotes. Aí ele disse assim: acreditas que os sacerdotes sejam homens distintos dos demais homens, iluminados pela graça do Senhor? O sacerdote é um homem como um outro qualquer, às vezes mais vicioso. Julgaste que sou um eleito? Fui um mendigo, um enjeitado, que aos 5 anos vivi da caridade pública. Abracei a igreja sedento de saber, não de santidade, porque a santidade não existe. É um mito, do ponto de vista sobre o qual compreendeis vós outros. De que serve pronunciar votos que só se podem cumprir à custa de duros sacrifícios? Por que não pode o sacerdote constituir família dentro das leis da moral? Tu queres ser senhora do mundo e por isso te cercas de escravo. Aí ele estava falando com aquelas damas da sociedade ali. E se referiu às freiras também. Tu não podes ser a esposa do Cristo porque Jesus Cristo amava a liberdade e tu queres a escravidão. Eu irei pregar o evangelho entre os humildes de coração, porque preciso sentar-me sobre uma pedra a fazê-lo na cadeira que dizeis ser de São Pedro. Então ele preferia ali os humildes. E para não nos estendermos, né? Puxa a orelha, irmã. Puxa a minha orelha, que eu já até passei. Eu estou olhando ali o relógio, estou vendo. 5 para 9. 5 para 9, pois é, olha aí. Passou do seu horário. Passei do meu horário, mas eu acho que aqui tem várias frases dele, né? Depois a gente até pode tentar por aí, vai ficar para a próxima palestra. Mas eu não podia deixar de falar nesse homem que é aquele que nos guia, que nos auxilia, que nos ajuda, tá? E muito obrigada por me ouvirem e que vocês procurem, né? Que aqui a gente falou o que a Casa Espírita oferece, né? A importância para nós, e o retorno que a gente dá ao que a Casa Espírita nos dá. Né? Vamos pensar nisso. Como é que Jesus gostaria, né? Que a gente mudasse as nossas atitudes, que a gente fosse um espírito melhor. Tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus. É sempre bom lembrar. Nós temos o livro do Padre Germano na biblioteca, é uma história muito linda. E tem muito para nos ensinar. Né? Então, os nossos irmãos que assistiram, compartilhem, assistam, divulguem, falem com outros irmãos, para que assistam, prestigiem nossa palestra, nossa casa, e que Deus abençoe cada um de vocês.